Vamos lá, então. Eu agradeço a presença de todos, né? Já deu uns 5 minutinhos aí para ver se chegava mais alguém. Então, hoje nós vamos para o segundo dia, né? O último dia do nosso simpósio. Eu estou vendo aqui pela lista que tem o pessoal do sexto período, do oitavo, né? Acho que do terceiro também. E hoje eu gostaria de agradecer, né, o Paulo Henrique Olivieri Júnior, ele que é um colega nosso, né, de profissão aí, é biomédico, né, é bacharel em biomedicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, é mestrando, né, em biologia molecular aí pela Unifesp, e hoje ele vai compartilhar um pouquinho, né, da sua experiência e falar um pouco aí para a gente sobre nanomedicina, né, a terapia do futuro. Então, Paulo, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, né, pela sua atenção aí, para estar hoje aqui, falando um pouquinho da sua experiência, né, e conversando um pouquinho com a gente. O professor Daniel logo deve entrar também, né, para te dar as boas-vindas aí, mas aí eu já posso, né, já passo a palavra para você e que a gente possa começar aí, dar início à palestra, tá? Mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, na verdade, é uma honra estar aqui, podendo transmitir conhecimento para vocês. Mas antes de tudo, né, boa noite. Queria agradecer também ao pessoal da coordenação por ter me contactado, porque é importante trazer o conteúdo para o pessoal da biomedicina, sabe? Eu queria começar falando sobre o meu trajeto. Eu comecei fazendo biomedicina em 2014 e eu não fazia a mínima ideia do que era o curso. A única coisa que eu sabia é que eu queria fazer pesquisa. E foram com esses simpósios, com essas palestras todas, que eu fui meio que definindo exatamente o que eu queria para minha vida. E que, novamente, era fazer pesquisa. Durante a minha graduação, eu tive pouco ou nenhum contato com a área de nanotecnologia. Isso foi algo que eu acabei conhecendo mais no mestrado. E talvez esse tipo de informação seja interessante para você que talvez ainda tenha dúvida no que queira fazer depois que se formar, ou tem algum interesse na área, nem que seja por ficar pesquisando vídeo no YouTube sobre curiosidades e tudo mais. Então, eu escolhi esse tópico justamente para poder mostrar para vocês essa área magnífica que é a nanomedicina. Mas antes de falar um pouquinho da nanomedicina, eu queria falar um pouquinho sobre a nanotecnologia em geral. Professor Paulo. Oi. Eu só queria agradecer a presença de você, a sua presença. Tá? Eu sou o professor Daniel, coordenador do curso de biomedicina. Tá? Prazer, professor. É uma honra muito grande tê-lo aqui e mostrar um pouco dessa importante área, principalmente para os alunos da biomedicina, verificar a importância, a grande importância dessa área de atuação. Tá? Seja bem-vindo, boa palestra, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom, o ser humano, ele, por séculos, ele vem desenvolvendo técnicas que permitia com ele manipular a natureza ao seu bel prazer. No começo, a gente passou de nômades para pessoas que começavam a cultivar o próprio alimento, e esse alimento começou sendo desenvolvido, começou sendo modificado para produzir mais comida, a gente começou a controlar o nosso gado, e a gente chegou numa fase tecnológica do nosso mundo onde tem duas opções somente: ou olhar para cima ou olhar para baixo. Nosso avanço tecnológico chegou num ponto onde a nossa ordem de grandeza, ou seja, quando a gente trabalha com as coisas relativas ao nosso próprio tamanho, já quase foram exauridas. Então a gente agora tem que investir nos extremos, né? Tem o pessoal da astronomia, por exemplo, né, que pensa em estudar as galáxias, os planetas. Inclusive agora, acho que em 2028 vai ter a primeira excursão com
com os seres humanos para Marte, que é um grande marco para a astronomia, mas o nosso foco aqui é olhar para baixo, que é na ordem de grandeza atômica mesmo. E isso foi pensado inicialmente com um físico muito famoso chamado Richard Feynman. Para muitos ele é considerado o pai da nanotecnologia, apesar de ele não ter feito descobertas incríveis, por conta da didática dele. Ele era um excelente professor, talvez um dos melhores professores do século XX. Pessoal da área de filosofia ia assistir às aulas dele de tão boa que as aulas eram. E em 1959, ele convidou a universidade para assistir uma palestra que ele intitulou Há Muito Espaço Lá Embaixo, onde ele começa a divagar sobre a criação de micro-robôs que possam fazer qualquer coisa, basicamente. Então ele imaginou um futuro onde, ao invés de você ir para um médico, você simplesmente compra seu médico personalizado na farmácia. Ou seja, um comprimido que tem um nanorobô lá dentro que vai entrar no seu corpo, vai identificar o que você tem e vai te tratar. Isso parece ser bem ficção científica, uma viagem muito louca, mas a gente vai ver que acaba tendo um pouco disso na realidade. A nanotecnologia a gente pode ver principalmente na cultura pop, com os filmes de ficção científica, principalmente com robôs alienígenas que conseguem destruir o planeta inteiro com uma espécie de poeira, que nem o que acontece no filme O Dia em que a Terra Parou. A armadura do Tony Stark, para quem já assistiu Os Vingadores, ou até uma tentativa de curar a Terra no filme Transcendence. Então, a gente pode ver que a nanotecnologia, quando ela foi trazida à tona no começo da década de 60, muita gente começou a especular qual que eram os limites e as possibilidades que podem ser feitas com essa ferramenta. Então, só que aí vem o questionamento: o que tem hoje, assim? Será que a nanotecnologia avançou assim a ponto de o Richard Feynman dar certo? Aí sim. Hoje a gente pode ver em diversos lugares, inclusive no computador que nós estamos utilizando para assistir essa palestra, que os circuitos de placa-mãe e tudo mais, os processadores, todos foram construídos com base na nanotecnologia. E à medida que os anos vão passando, circuitos cada vez menores vão sendo desenvolvidos. Também a gente pode ver isso com painéis solares, visto que a tecnologia deles vem melhorando a cada dia por conta de materiais que vêm da nano. O filtro de água, eu não sei se vocês já viram um canudo em que você pode literalmente beber água da privada, porque o canudo filtra a água usando nanoporos para poder garantir água potável. Inclusive, essa imagem de um médico da Tanzânia que desenvolveu a própria técnica para poder produzir água potável para o seu país. E posso dar um exemplo muito recente, que é a questão das máscaras. Como a gente está em pandemia, né? Muitas máscaras acabaram sendo desenvolvidas com o uso da nanotecnologia para poder prevenir que o vírus entre em contato com nossas vias respiratórias. Gostaria de trazer um destaque com a pesquisa brasileira do pessoal de Sorocaba, que desenvolveu um tecido que tem nanopartículas de prata. E essas nanopartículas de prata, elas acabam sendo antivirais, que acaba impedindo o vírus de sobreviver por muito tempo naquele tecido. Que é bem interessante, né? E assim, apesar dessas duas últimas técnicas que eu falei tem a ver um pouco com a saúde, eu não estou especificamente falando da nanomedicina. E por que, então, como estudar a nanomedicina? A gente pode ver aqui nessa escala de grandeza que todos os eventos biológicos que acontecem no nosso corpo, eles ocorrem numa nanoescala, ou seja, de 1 a 1000 nanômetros, de 1 a 100 nanômetros. Então, qualquer coisa
qualquer material que eu vou estar desenvolvendo nessa escala vai estar interagindo com esses compostos. Então, eu posso basicamente utilizar a tecnologia que eu consegui com a física, com a química, e vou poder estar aliando isso à biologia. Então, a nanomedicina, a nanotecnologia como um todo, ela é uma ciência muito interdisciplinar, ou seja, você acaba aprendendo um pouco de todas as disciplinas para poder entrar a fundo nessa área. E assim, existem muitas opções, muitos materiais. Gostaria de iniciar o meu raciocínio com o material que talvez tenha sido mais utilizado até então para esse tipo de estudo, que é o ouro. O ser humano, até um tempo atrás, costumava pensar que o que é raro deve ter alguma importância, alguma explicação divina para aquilo. Então, diversos cientistas da época da Idade Média acabavam achando que o ouro é a salvação para todos os males. Inclusive, existem tratamentos com ouro que relatam de 1600. Então, esse metal, que a gente acaba utilizando esse metal para diversas aplicações, e até hoje ele acaba sendo um grande aliado na história da nanotecnologia. Aqui eu estou me referindo ao ouro coloidal. O que é isso? Um coloide é uma propriedade física que significa que, entre aspas, está entre um solvente e uma suspensão. O que é um solvente? Se eu pegar água e jogar sal na água, eu não vou ver as partículas do sal, porque o sal vai se dissolver. E no caso de uma suspensão, se eu pegar, por exemplo, isopor, craquelar o isopor inteiro e jogar na água, eu vou ver as bolinhas do isopor ali. Um coloide é um intermediário entre isso. Ou seja, ele vai, entre aspas, dissolver de uma maneira tão pequena, só que ele ainda é considerado uma suspensão. A maioria dos nanocompostos são coloides. No começo do século XX, o pessoal usava muito ouro para poder, entre aspas, limpar o sangue. Depois a gente vai ver mais um pouquinho por quê. E hoje em dia, né, como eu disse, o ouro ele acabou sendo uma tecnologia muito boa para um modelo base para criar novos nanocompostos por conta das diversas características dele, porque o ouro, não sei se vocês sabem, ele é entre aspas, um metal nobre, ou seja, é difícil ele reagir com outros componentes. Então, quando eu jogo ouro no corpo, ele não vai interagir com nada, ele vai ser eliminado pelos rins, o que acaba facilitando o estudo com esse tipo de material. E, por conta dessa extensa experiência, eu posso fabricar nanopartículas de qualquer forma, tamanho, e colocar virtualmente qualquer coisa em cima dessa nanopartícula de ouro. Então, assim, eu gostaria de focar essa imagem aqui para diversas aplicações que podem ser usadas na nanomedicina. E a principal delas que eu vou falar durante essa apresentação, e provavelmente a mais importante, focada para a área de nanomedicina, é a tal da drug delivery. O que é isso? É um ramo, entre aspas, da farmácia que visa criar materiais para poder entregar a droga para uma parte específica do corpo. Talvez para minimizar o efeito colateral, ou talvez para criar uma coisa que seja específica para aquela região do corpo. Geralmente, quando a gente fala de drug delivery, a gente fala de uma das doenças que mais mata o mundo, que é o câncer. Grande parte dos estudos feitos feitos na nanomedicina visam tratar essa doença, que é o câncer. Então, antes de falar um pouquinho sobre os fármacos que foram desenvolvidos e tudo mais, eu queria falar um pouquinho sobre essa doença por si só. O que faz uma célula deixar de ser o que ela é para ela se tornar uma célula tumoral? Eu gosto de pensar que essa célula é como se fosse a gente. Ela tem o próprio raciocínio dela e tudo mais.
Só que a célula que, entre aspas, decide virar tumoral, ela tem medo de morrer. Porque toda célula tem o seu mesmo ciclo biológico. Ela nasce, faz a função dela, se divide e morre. Com exceção de algumas células do nosso corpo. Então, a célula tumoral é uma célula que quer fugir desse ciclo. Então, ela deixa de fazer o que ela faz para poder se dividir infinitamente e ela acaba não morrendo, criando assim o tumor. E se não for controlado, acaba desenvolvendo um câncer. Então, assim, existem diversos mecanismos quais a célula usa para poder impedir ela de morrer, impedir ela de ser atacada pelo sistema imune do próprio corpo e impedir ela de parar de se dividir. Então, o câncer ele é um problema porque ele não é uma coisa única. Cada tumor é diferente de pessoa para pessoa. Existem algumas similaridades, é lógico, mas, no geral, o câncer ele não é uma doença, sim um conjunto de várias e várias doenças. Então, a abordagem que acaba sendo a mais utilizada para tratar esse tipo de câncer é usar uma droga que mata as células que se dividem, já que o câncer é uma célula que se divide muito. Então, a abordagem mais utilizada é o que a gente chama de quimioterapia, que é um tratamento com, literalmente, um veneno, que acaba sendo inespecífico, porque ele mata todas as células do nosso corpo que se dividem, com isso criando efeitos colaterais graves. Um exemplo que eu gostaria de dar para vocês é a doxorubicina. No Hospital do Câncer, eu já ouvi os próprios pacientes chamarem essa droga de a vermelhinha, porque geralmente quem começa a usar essa droga vai parar na UTI, vai ter algum problema, porque é complicada. Um dos piores efeitos colaterais que ela causa é um problema no coração, que não tem nada a ver com o câncer, e muitas vezes a pessoa morre por insuficiência cardíaca por causa disso. Então é muito importante saber o que a gente está querendo fazer para tratar o câncer. A gente está querendo usar uma droga dessas para levar ela para o câncer, ou a gente está querendo criar uma nanopartícula que mate o câncer por si só, que mate as células tumorais por si só. Então, assim, no mundo da nanomedicina, eu gosto de falar que o que vale é a nossa criatividade. Porque se você tem o conhecimento químico para produzir uma nanopartícula, o que você produziu, você pode trabalhar com aquilo, entendeu? Então, tem uma infinidade de materiais que a gente pode estar utilizando para poder criar carreadores para esses fármacos, ou até mesmo ser um suporte para esses fármacos. Eu posso simplesmente colocar, entre aspas, a molécula da droga na ponta da nanopartícula. E por que isso tudo? Existem tantos fatores que acabam dificultando ou facilitando a criação de um fármaco que a gente precisa definir quais características, entre aspas, a gente quer para uma nanopartícula, para poder levar ela para a droga em específico. Por exemplo, existem muitos quimioterápicos que eles são excelentes se não fosse pelo fato de que eles seriam degradados no plasma em questão de minutos. Então, é muito difícil você usar um tipo de remédio desses sem uma proteção, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. E uma das primeiras nanopartículas que foram criadas para serem carreadas para um fármaco foram os lipossomas. O que são isso? Para quem já teve a disciplina de biologia celular, lembra que a célula ela possui uma bicamada lipídica, ou seja, existe um composto que ele é tanto hidrofóbico quanto hidrofílico. Então, quando você coloca esse composto na suspensão aquosa, as partes que são hidrofóbicas vão se alinhar e as hidrofílicas vão ficar na região da água, formando o lipossoma.
O maior problema de usar o ouro para essas questões é que o ouro ele acaba sendo, entre aspas, a base para todos os estudos. Então, o pessoal faz os experimentos primeiro com ouro, e se der certo, eles partem para uma nanopartícula que seja, entre aspas, mais natural. E o lipossoma, ele foi criado bem antes do primeiro fármaco, e ele é usado até hoje em aplicações na área dermatológica. Então, muito dos dermocosméticos que a gente usa para rejuvenescer a pele, etc., eles são compostos por lipossomas. Então, entre aspas, a área de estética acabou sendo muito mais... avançou muito mais nessa área de lipossoma. E, usando esse tipo de carreador, que foi lançado em 1995, a primeira nanodrug, ou a primeira nanodroga. Foi aqui que eu me equivoquei em falar que nanomedicina é uma pesquisa do futuro, porque, na verdade, a gente já tem remédios que vão fazer 25 anos. Mas, então, a Doxil, ela é um lipossoma, que nem eu mostrei anteriormente, que carrega a doxorubicina. E, além disso, ele tem uma outra característica bem legal, que é esse polietileno-glicol. O que é isso? Isso é uma molécula que ela interage pouco, uma molécula orgânica que interage pouco com o resto do corpo. Então, eles colocam isso na nanopartícula para evitar que ela seja degradada pelos macrófagos, por exemplo, que vão identificar aquilo como algo estranho e vão engolir aquilo. E surgiu uma vantagem tremenda quando desenvolveram essa droga, porque a doxorubicina deixou de ser uma droga, entre aspas, terrorista, para ser uma droga super mais fácil de se lidar. E a partir daí que foram desenvolvendo diversas outras abordagens de como a gente usar um carreador para poder levar o quimioterápico até o tumor. Outro exemplo também da doxorubicina é o Miosset, que é uma droga europeia, que lançou 5 anos depois, em que a diferença dela é que ela não tem o polietileno-glicol, que algumas pessoas podem ser alérgicas, e também é maior. E uma característica de células tumorais é que elas tendem a comer muito mais. Então, partículas maiores podem ser mais fáceis de serem internalizadas só pelas células tumorais e não pelas outras, diminuindo os efeitos colaterais. Uma outra abordagem que o pessoal utilizou também para o desenvolvimento desses quimioterápicos é a utilização de uma proteína, que é a proteína mais abundante do nosso plasma, ou seja, a albumina, para poder carrear a partícula, que é o caso do Abraxane. Então, esse fármaco, diferente do outro que usa uma nanopartícula sintética, ele usa a própria albumina do nosso corpo como carona para poder ir até o tecido tumoral. E esse Plaquitaxel, ele é um desses fármacos que seria degradado muito fácil se não fosse pelo seu mecanismo de transporte. E desde que esse remédio foi desenvolvido, diminuiu-se muito as mortes por câncer de pâncreas por conta disso. E uma outra abordagem que pode ser utilizada também é o caso do Genexol, que também usa o paclitaxel, só que ao invés de fazer um lipossoma, que ou seja, é uma bicamada lipídica, ele faz uma micela, o que é um pouquinho diferente porque não é uma bicamada, é uma camada única, onde a porção hidrofóbica interage com o fármaco ao invés de interagir com a outra porção hidrofóbica, mostrando que tem essa imagem aqui. Essas todas foram abordagens utilizando quimioterápicos. Mas e se eu quiser usar um negócio que seja específico para a célula? Então a gente vai partir para uma outra abordagem da nanomedicina, que é a imunoterapia. E o que é isso? É a utilização de anticorpos específicos para aquele tumor, minimizando completamente os efeitos colaterais. Só que quando a gente cria um anticorpo, a gente vai estar
criando diversos problemas junto com isso, porque o anticorpo ele pode ser degradado muito mais fácil, ele pode criar problema de rejeição. Então, a gente precisa aliar a nanotecnologia com a imunoterapia a fim de criar moléculas que sejam estáveis no nosso corpo e que não causem nenhum mal. Como o caso da Cimzia, esse fármaco, o cetrolizumab, e o que foi feito, qual foi a modificação da nano para essa molécula. Para quem não sabe, o anticorpo ele é feito por duas partes, né? Pela porção FC terminal e pela porção FAB. Duas porções FAB. O que eles fizeram aqui foi remover toda a parte terminal do anticorpo e ficar só com a porção FAB, que é a porção que acaba interagindo com o antígeno, e acabaram recobrindo esse anticorpo com um polímero de polietileno glicol. Ou seja, eles acabaram criando uma molécula completamente diferente, que ataca especificamente, se eu não estou enganado, o câncer de próstata, e minimiza os efeitos colaterais. Então, essa acaba sendo um outro tipo de abordagem que pode ser utilizado. Além disso, eu posso utilizar os mecanismos de manipulação desses nanomateriais para criar um anticorpo completamente resistente. É o caso do Kadcyla, que ele foi desenvolvido para câncer de mama tipo HER2. O que é esse tipo de um câncer de mama? É um tumor que ele superexpressa, ou seja, na superfície desse câncer, desse tumor, tem várias proteínas chamadas de HER2. Então, o que esse anticorpo faz? Ele é um anticorpo anti-HER2. Então, ele vai especificamente se ligar nesses receptores, então ele não vai ter nenhum problema em outro tipo de célula. Só que, além disso, ele tem ligado nele um quimioterápico. Para quando ele reconhecer na célula, ele entra nela, e aí durante a sua internalização e degradação pelos mecanismos da célula, o quimioterápico vai soltar e vai matar a célula por dentro. Então, é uma estratégia de imunoterapia que também pode ser utilizada. Outros ensaios que estão sendo realizados e ainda não foram aprovados são a utilização de nanopartículas, por exemplo, de ouro, com um anticorpo na superfície, que acaba facilitando o transporte dela para o corpo. Mas tá, o problema das estratégias com imunoterapia é que elas são muito caras. Então acaba não sendo tão acessível para todos os públicos. Então, como que eu posso desenvolver um fármaco que seja barato e fácil de manipular? Eu posso criar simplesmente uma nanopartícula que faça o trabalho para mim, que não tem nenhuma droga e nenhum gasto além da síntese das partículas. Que foi o que o pessoal dessa empresa desenvolveu em 2012. Que eles criaram a Nanotherm, que são nanopartículas de ferro magnéticas. Ou seja, você pode manipular elas com um ímã. E aí, qual que é a ideia deles? Você injeta essas nanopartículas no tumor, e aí, com o auxílio de um aparelho de ressonância magnética, você acaba criando um campo magnético que força essas partículas a se aquecerem. E aí você consegue alternar o campo magnético delas e começar a aquecer. E aí você literalmente frita o tumor por dentro. Então é uma outra abordagem completamente diferente que também pode ser utilizada. E, como eu disse, existem vários tipos de nanopartículas, então você pode fazer literalmente o que a sua criatividade pede. Lógico, existem vários tipos de materiais por conta da, entre aspas, corrida na nanomedicina pelo melhor fármaco, porque é toda uma questão de patente, que acaba sendo até um pouco complicado para esse tipo de estudo. Porque eu faço uma partícula, eu faço uma droga na partícula e faço uma patente. Aí a empresa farmacêutica vai querer ganhar dinheiro em cima daquilo. Bom, é um problema. Então, eu vou ter que desenvolver um outro fármaco que talvez seja mais acessível para a minha população, entendeu?
assim, hoje, se a gente for ver o panorama geral de todas as nanodrugs que foram desenvolvidas ao longo do tempo, a gente pode ver que temos quase 60 que foram aprovadas pela FDA, que é a Anvisa americana. E, até o momento dessa publicação, existem mais de 400 ensaios clínicos em diversas fases, testando o efeito dessas partículas, principalmente no câncer, mas também para outras doenças, mostrando como a nanomedicina está sendo investida hoje em dia. Só que tudo isso está sendo feito utilizando partículas artificiais, ou seja, eu estou manipulando, eu estou usando do artifício químico para poder criar uma partícula ao meu bel prazer. Só que existe uma outra abordagem também que ainda não tem nenhum fármaco a respeito disso, que é a utilização de nanopartículas naturais. Como assim nanopartículas naturais? O nosso corpo constantemente produz nanopartículas, que é o que a gente chama de vesículas extracelulares. Elas são bem parecidas com lipossomas, exceto que elas têm umas características únicas. Por exemplo, alguns receptores, elas podem ter alguma molécula que vai servir de sinalização. Então, todo esse ramo de vesículas é uma linha de pesquisa à parte que visa entender como que essas vesículas funcionam e como a gente pode usar essas vesículas para poder auxiliar no tratamento de doenças. Um exemplo disso é o que o pessoal lá de Uberaba mesmo fez, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, foi ver que essas vesículas coletadas de um tipo de célula-tronco ajuda a controlar a hipertensão dos pacientes. Então, isso é um negócio bem legal, assim, porque você não imagina que uma coisa que literalmente você mesmo produziu vai estar te ajudando a resolver um problema que você tem. E isso é uma abordagem bem interessante também de ser considerada. Uma outra abordagem também é usar uma das nanopartículas mais conhecidas no nosso mundo, que é o vírus. E tem esse problema de consenso na biologia, em que fala se é um ser vivo ou não é. Mas, de qualquer maneira, um vírus ele é basicamente uma nanopartícula com DNA dentro. Usar da própria natureza para poder criar uma nanopartícula que, por exemplo, leve DNA, que é o que a gente chama de terapia gênica. Ano passado, o primeiro estudo de tratamento utilizando terapia gênica, só que não no nosso corpo, e sim com células linfócitos tipo T, para eles serem modificados geneticamente para poder serem melhores caçadores de câncer. Então, qual que é a estratégia? Coloca um DNA no vírus e esse DNA vai explicar para a célula como ser uma melhor, entre aspas, caçadora. E aí eu vou infectar essa célula com o vírus. O vírus ele não é patológico, então ele vai morrer ali. E aí ele vai aderir o DNA, a célula vai aderir o DNA do vírus para ela. Então ela vai começar a criar esses receptores que vão ajudar a célula a atacar o câncer. Isso foi desenvolvido no ano passado, aprovado, mostrando que assim é muito interessante as coisas que a gente pode fazer nessa área de drug delivery. Só que é lógico, né? Não é a única coisa que a gente pode fazer com a nanotecnologia. Uma outra coisa também, mais ligada talvez para a nossa área biomédica, é a área de diagnóstico. As nanopartículas, elas são usadas em diversas áreas do diagnóstico, sem mesmo que a gente perceba. Então, assim, simples que elas participam. Como é o caso, por exemplo, de biosensores, ou o que a gente comumente chama de testes rápidos. Dentro desses aparelhos, existem nanopartículas que acabam se ligando ao antígeno. Essa nanopartícula leva o analito para poder fazer as barrinhas
que medem o controle e o positivo e tudo mais. Então, muitos testes de gravidez, testes rápidos que até são utilizados no SUS, acabam utilizando nanopartículas de ouro para isso. Outra utilização também nessa área mais de diagnóstico é o sequenciamento genético. Apesar de não ser algo que é rotineiramente realizado, existem diversas empresas hoje em dia que acabam fazendo isso para poder meio que saciar a curiosidade humana, né? De diversos anúncios eu já vi na internet de empresas que fazem o sequenciamento genético do próprio das pessoas para poder ver a sua antecedência, a sua susceptibilidade a algum tumor, ou, entre aspas, superpoderes. É bem interessante isso. Mas uma das técnicas que utiliza, que dá para se utilizar o sequenciamento genético, envolve essas nanopartículas. Porque eu acabo meio que grudando o DNA nessas partículas para poder realizar o sequenciamento genético. Uma outra abordagem também é o diagnóstico por imagem, uma vez que a gente pode criar uma nanopartícula que ela pode ser fluorescente ou metálica, para a gente poder ver no raio-x, tudo mais. Aqui é um exemplo de uma nanopartícula chinesa que foi feito ensaios com animais, mostrando um tipo de nanopartícula que ela só brilha quando ela se concentra num tumor, o que acaba sendo bem interessante para o diagnóstico de imagem especificamente. Só que esse negócio de manipular a imagem acabou criando um novo ramo do diagnóstico que a gente chama de teranóstico, ou seja, eu estou associando a terapia ao diagnóstico. Mas o que é isso? Como eu posso modificar a nanopartícula literalmente de qualquer jeito, eu posso colocar uma partícula fluorescente, uma molécula fluorescente naquela nanopartícula e um fármaco. Então eu posso criar uma partícula que acaba sendo tão acaba sendo que nem o médico que o Richard Feynman falou no começo. O médico que ele vai identificar a sua doença e vai tratar logo em seguida. E mesmo sem a nanotecnologia assim tão fundo, que alguns fármacos já foram desenvolvidos, com o caso do PSMA. Esse fármaco ele é associado ao diagnóstico por PET scan. Ele tem uma molécula adotiva nele, que é o rutênio 77. Então, o que acontece? O rutênio ele vai servir como nosso contraste para visualização dos órgãos afetados do PET scan, e o PSMA ele é uma molécula específica do câncer de próstata. Então, como a gente pode ver nessa imagem, o paciente com diversas metástases no corpo, e após 2 tratamentos ele vê como já deu uma boa diminuída nos outros casos, mostrando que esse tipo de teranóstico é possível. Aqui, só para deixar claro, os outros órgãos que estão sendo evidenciados são o fígado, o baço e os rins. Por quê? Eles são os principais órgãos responsáveis pela filtração do nosso corpo, do sangue, basicamente. Então, sempre a gente vai visualizar essas partículas nesses órgãos. É quase que inevitável isso. Então, isso é uma abordagem teranóstica que a gente pode estar utilizando. Voltando para o caso da nanotermia, a gente pode criar nanopartículas usando metais, não precisando necessariamente utilizar um material radioativo, que acaba sendo um pouco perigoso de manusear, é um pouco mais caro. Então a gente pode simplesmente criar uma nanopartícula com um metal inorgânico e manipular ela para poder usar ela tanto para diagnóstico quanto para o tratamento. Aqui é um exemplo que você pode irradiar a nanopartícula com um laser, porque ela vai começar a receber energia e vai começar a liberar o que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, ou radicais livres, que são moléculas altamente reativas que acabam
destruindo todo o tecido que tem ali na região e acaba eliminando o tumor desse jeito. Ou usando a abordagem da nanotherm mencionada anteriormente, para aquecimento por ressonância magnética. Uma outra abordagem que eu acho que, na minha opinião, talvez seja a mais interessante e talvez a mais problemática, é um fenômeno, na verdade, que chama coroa proteica. O que é isso? Esse fenômeno, ele consiste em basicamente o seguinte: as nanopartículas, elas não são específicas. Qualquer material que eu crio, independente se eu coloco um anticorpo na superfície ou não, elas acabam não sendo específicas. Então, quando eu coloco elas no ambiente fisiológico, por exemplo, no plasma humano, as proteínas do plasma vão absorver na superfície. Isso vai mudar completamente a característica dessas nanopartículas, fazendo com que elas percam a sua característica inicial. Então, assim, muitos ensaios clínicos acabaram sendo abandonados por conta disso. Porque a nanopartícula acabou perdendo a característica dela por conta do próprio efeito que ela causa quando ela entra no corpo. Só que, como esse tipo de fenômeno... Então, como a gente evita como que a gente aborda esse tipo de fenômeno? A gente evita ele colocando coisas na superfície da molécula, na superfície da nanopartícula, que impedem a interação dela com as proteínas do plasma, ou a gente usa isso ao nosso prazer, a nossa vantagem, que eu acho que é a coisa mais interessante que existe, ou seja, utilizando técnicas de proteômicas, que são análises, entre aspas, globais, que pegam todas as proteínas que existem no plasma, fazem uma comparação e tudo mais, eu posso identificar algumas proteínas que são marcadores de doenças. Por exemplo, a alfa-1 mieloide, se eu não estou enganado, é um marcador para Alzheimer. Só que ele é uma proteína muito difícil de você encontrar no plasma, porque ela fica em concentrações muito, muito baixas. Então, como que eu consigo encontrar essas partículas, essas proteínas? É simples. Eu faço uma nanopartícula e coloco ela no plasma do paciente. Eu não preciso nem colocar no corpo do indivíduo para identificar se ele é doente, se ele está doente ou não. Eu coleto uma amostra de sangue dele, coloco as nanopartículas ali e uso do artifício das proteômicas para poder identificar que proteínas são. E aí, com isso, identificar se ele é um paciente saudável ou um paciente que, por exemplo, tem um câncer. Isso é muito interessante, porque muitos dos cânceres acabam, por exemplo, o câncer de pâncreas, acaba sendo letal por conta do diagnóstico tardio. E a doença é sintomática nos primeiros estágios, e quando você descobre que você tem, você, entre aspas, está praticamente morto. Então, utilizando dessa técnica que inicialmente foi um problema na nanomedicina, você pode descobrir como identificar essas proteínas e como já levar a um diagnóstico mais preciso da doença, antes mesmo que ela exista. E, assim, por último, voltando ao que o Richard Feynman falou sobre os robozinhos. Antes de montar essa apresentação, coisa de 2-3 horas atrás, eu me deparei com esse artigo e eu achei, gente, sensacional. Esse artigo, ele cogita a possibilidade de utilizar artifícios naturais que se movimentam ou até coisas artificiais para movimentar partículas dentro do nosso corpo. Então é muito interessante porque ele literalmente pensa em criar nanocompostos a partir de espermatozoides, porque a gente pode modificar eles para correr atrás de um tumor, por exemplo. Então a gente não está tão longe quanto o Richard Feynman cogitou que a gente tivesse. Uma vez que
a cada dia novas tecnologias são desenvolvidas e com isso e com a criatividade humana a gente pode criar diversos compostos para diversas coisas. Então, assim, a nanotecnologia é uma área que vai estar em constante crescimento porque é uma área que depende da criatividade humana e que talvez seja a coisa mais importante e interessante dessa área é justamente isso, porque o limite ele não é tecnológico, ele é a sua criatividade, porque a partir do momento em que você pensa numa coisa, se você tem interesse, se você quer investir naquilo, você pode criar uma partícula. Você pode criar uma nanopartícula que pode revolucionar o mundo, ou pelo menos curar um tipo de câncer. E é isso que eu decidi seguir para minha carreira. Quero usar isso. E, bom, você não é um pouco mais rápido do que eu imaginei. Obrigado a todos pela apresentação, pela atenção. E eu vou disponibilizar os slides para vocês no final com o meu contato, caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais sobre a área acadêmica e tudo mais. E eu deixei alguns artigos também de referência para caso vocês queiram saber mais a fundo, bem como a palestra do Richard Feynman. E, novamente, obrigado a todos. E gostaria de abrir também, acho que para perguntas. Paulo, mais uma vez, obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Um assunto bastante interessante, né? Uma área que a gente pode atuar. Sim. Às vezes muitos aí nem fazem ideia, né, de tanta aplicação que tem. E agora eu gostaria de abrir, né, para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, alguma curiosidade. Sim, eu fiquei assim, eu não menti. Essa foi a minha primeira palestra para um congresso, para um simpósio, e eu não soube selecionar exatamente o que trazer para vocês, porque tem tanta coisa que eu poderia ficar horas e horas aqui, eu poderia me perder no meio da apresentação, porque realmente é muita coisa. Então, acaba sendo bem interessante esse tópico. Sim, sim. Sem dúvida. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Alguma curiosidade? Pode perguntar, gente. Eu abri o chat aqui. Estão digitando. Alô? Oi. Acho que minha câmera tá meio lenta aqui, mas... Deixa eu ver se eu consigo entrar com a câmera de novo. Bom, já que ninguém está fazendo pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui também. Alguém tem interesse em seguir carreira acadêmica, fazer um mestrado, alguma coisa do tipo? Olha, perfeito. Nossa, é bastante gente. Bom, uma coisa que eu vou falar para vocês, então. Muita gente tem medo de conseguir... de correr atrás de uma pós-graduação, porque
por conta da dificuldade de conseguir uma bolsa, ainda mais na situação que a gente está atualmente no país e tudo mais, e por conta de ouvir vários preconceitos que orientadores, pessoas têm a respeito de alunos de faculdade particular. E assim, gente, não tenham medo, eu juro para vocês, para eu conseguir o mestrado que eu consegui, eu mandei mais de uns 20 e-mails aqui em São Paulo para poder conseguir uma entrevista com o professor para ele me aceitar. Então é uma coisa assim, se você estiver interessado, você procurar a pessoa certa, você vai conseguir o que você quer. E sobre essa questão de preconceito de professor, isso daí é uma coisa relativa. Inclusive, o meu orientador mesmo adotou uma aluna da farmácia de uma particular daqui de São Paulo ainda esse ano. Ela vai começar o mestrado assim que essa pandemia acabar. E é uma coisa assim que é importante passar esse tipo de informação para vocês, que não tenham medo de levar um não, não tenham medo de ser ignorados, porque, nossa senhora, tem que mandar e-mail e até cansar, até receber um sim. O Matheus perguntou aqui, queria saber se tem muita diferença entre biologia molecular e nanomedicina. Bom, então, Matheus, biologia molecular, ela é um pouco mais, ela é mais abrangente, né? Porque a nanomedicina, ela é basicamente usar dos artifícios da nanotecnologia na área da saúde. Enquanto a biologia molecular, ela abrange todo o conhecimento que envolve, principalmente, o DNA, o RNA e as proteínas. Então, assim, a biologia molecular ela é muito mais abrangente mesmo. Essa aqui acho que é a resposta. Estou tentando abrir a minha câmera aqui. Estava ligado agora há pouco. Tava? Tava, Daniel. Caiu para mim. Bom, mas enquanto vai abrindo aí, eu gostaria muito de agradecer a participação do Paulo, né? Pela disponibilidade, por ele passar um pouco de conhecimento aí, principalmente na área da biomedicina. E aquilo que ele falou no finalzinho é importante. Quem tiver interesse em fazer mestrado, né, começar uma pesquisa, uma carreira acadêmica, é importante entrar em contato, mandar e-mail, se apresentar, né, abrir os sites das principais universidades, ver quais os orientadores estão oferecendo mestrado, né, no caso, né, e mandar e-mail, marcar reunião, falar, não, tem interesse, eu gosto dessa área, né, isso que é importante. Uma outra coisa também às vezes, assim, você não precisa nem procurar professores que estão oferecendo vaga. Você procura o que você quer pesquisar. Então, o que eu fiz? Eu estava interessado em estudar nano. Eu peguei todos os professores do Brasil que estudam com nano e mandei e-mail para eles. E aí, esse professor, o meu orientador, que é o professor Aliosca, ele me aceitou, mesmo não oferecendo vaga nenhuma, porque às vezes é assim que funciona. Mandar e-mail mesmo. Exato. Tem que mostrar disponibilidade para fazer as atividades que são propostas, né? E com essa palestra, sensacional palestra, né? Mostrou mais uma área de atuação da biomedicina. Ontem tivemos uma palestra de circulação extracorpórea também muito interessante, né? Isso é mais para abrir também um pouco da área de atuação do biomédico, né? Independente da área que for, tem uma função social muito importante na saúde, né? Independente se estiver em laboratório, fazendo pesquisa, né? Circulação extracorpórea, enfim, parte acadêmica, né?
o biomédico, né, acima de tudo, é um profissional da saúde, né? E hoje nós estamos numa pandemia, são os profissionais também que estão na linha de frente, estão desenvolvendo isso daí, ó, nanotecnologia no combate às doenças, né? Desenvolvendo a vacina, desenvolvendo kits de diagnóstico, fazendo diagnóstico, e isso tudo, em conjunto, em todas aquelas áreas de atuação, é um profissional muito importante na área da saúde. E se não tivesse mais pergunta, eu gostaria muito de agradecer ao Paulo pela disponibilidade de novo. Ele deixou o contato aqui, né? Quem quiser tirar mais... Eu que agradeço pela atenção de todos e tudo mais. Né? E deixo aqui, a Unicef também fica à disposição no que o Paulo precisar, ok? Então, muito obrigado. Obrigado, Juliana. Eu vou para outra palestra agora e fico à disposição, tá ok? Ok, muito obrigado. Paulo, eu faço, né, dele as minhas palavras também, então, mais uma vez, eu gostaria de te agradecer, tá, pela sua disponibilidade, pela sua atenção, né, em vir compartilhar aqui um pouco do seu conhecimento aí com a gente, né, e trazer áreas onde nós podemos atuar, tá? Agradeço e espero poder aí, né, em outras oportunidades que a gente possa aí também voltar, né, que você possa voltar e falar mais um pouco aí também, às vezes, do seu trabalho, né, tá? Vocês vocês têm meu e-mail. Se quiserem, eu tô aí a qualquer momento. Inclusive que meus pais moram aí perto, né? Eu sou daí de Descalvado. Que ótimo. Sim. Então, para mim, fazer uma palestra física ou presencial ou por câmera, agora por esse método que a gente está fazendo, mas daí seria legal, sim. Eu agradeço a disponibilidade. E aí, pessoal, se não tiver mais perguntas, né, também agradeço aí a presença de todos. Muito obrigada. E boa noite, então, para vocês. Não sei se tem alguma professora. A Cris, tem a professora Cristiane. Cris, você quer colocar alguma coisa? Eu quero só agradecer mesmo. A palestra foi ótima. E agradecer a oportunidade de ampliar, né, da gente sempre ampliar o conhecimento. Eu que agradeço. E é isso. Muito bom ter que ajudar assim, a transmitir o conhecimento para as futuras turmas, para os futuros biomédicos. É bom. E obrigada, viu, Paulo, pela apresentação aí. Obrigado e acho que é só então, né? Isso. Então tá, Paulo. Obrigada, viu? Uma boa noite para você, boa noite a todos. Boa noite, professora Juliana, e boa noite a todos. E até. Qualquer coisa, vocês têm meu e-mail. Tá joia. Tá bom, Paulo. Obrigada, viu? Eu agradeço. Tchau. Bom fim de semana aí para vocês. Igualmente. Tchau, tchau.